Senador Witzel, bom dia. É um prazer falar com o senhor. A pergunta que todo mundo quer ouvir mesmo, de verdade, uma vez eu fui fazer uma pergunta dessa pro Lula, com quem eu tinha um bom relacionamento. Eu tinha um bom relacionamento com o Lula. Aí ele me chamou e falou assim: ó, Datena, eu vou acabar fazendo uma entrevista e queria que você me entrevistasse e tal. Eu falei assim: ó, presidente, para mim tudo bem. Mas o que é que você vai perguntar? Eu não gosto que me pergunte o que eu vou perguntar. Eu falei, a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é uma pergunta que todo mundo quer ouvir. O senhor vai falar com o Moro daqui a pouco tempo, eu acho que seria esclarecedor, né, o senhor dizer se o senhor roubou ou não, se o senhor é ladrão ou não. O Lula nunca mais falou comigo, ele deu uma entrevista para um cara aí, aliás, é bom jornalista, o Kennedy, que foi assessor dele, e resolveu nunca mais falar comigo. E depois andou dizendo que eu era parceiro do Bolsonaro. Pô, eu entrevistei o Bolsonaro quando o Bolsonaro levou uma facada. Pô, quem é que não quer entrevistar um cara que é candidato que leva uma facada? Entrevistei o Bolsonaro quando o Irã atacou os Estados Unidos. Quem é que não quer entrevistar o presidente da República quando o grande aliado, para ele, na cabeça dele, os Estados Unidos, foi atacado pelo Irã? E quando ele caiu no banheiro, e eu dei a notícia em primeira mão, que ele ficou 2 horas sem saber o que ele era. Ele não sabia quem ele era. O Brasil ficou sabendo através de uma entrevista que eu fiz. O presidente cai no banheiro, bate a cabeça, ele fez uma revelação, olha, fiquei 2 horas sem memória e tal. Enfim, governador, a primeira pergunta, o senhor vai me desculpar, é muito chato, eu não gosto de ser descortês com as pessoas, mas a primeira pergunta para o senhor é essa. O senhor alguma vez roubou, meteu a mão em dinheiro público, prevaricou ou não? Datena, primeiro, bom dia. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus estou ouvindo muito bem. O Brasil inteiro está ouvindo o senhor. Então, agradeço aí a oportunidade para você, todos os seus ouvintes. E a sua pergunta direta, objetiva, eu respondo direto, objetivo. Eu fui juiz federal há 17 anos. Os meus ex-colegas não gostam quando eu faço essa referência, mas é importante fazer. Durante 17 anos, eu julguei processos envolvendo clientes, advogados, clientes milionários, julguei processos bilionários. Durante 17 anos, como existem alguns exemplos tristes na magistratura, de magistrados que venderam sentença, são poucos. A grande maioria dos juízes no Brasil, graças a Deus, são juízes decentes, éticos, e eu poderia, ao longo desses 17 anos de magistratura, eu tenho 35 anos de serviço público, Datena, revirar a minha vida do avesso, nunca encontrar um centavo que não fosse declarado do imposto de renda e justificado. No exercício aqui do cargo de governador, o Ministério Público criou uma versão. O que está acontecendo com o Ministério Público de uns tempos para cá, eu não sou contra a Lava Jato, mas a Lava Jato ajudou isso. O Ministério Público se tornou uma entidade que busca, na opinião pública, legitimidade. Óbvio que isso traz para o Ministério Público interesses corporativos. Eles vão ao Congresso Nacional para pedir aumento de salário, para pedir verbas indenizatórias. Isso não contaminou apenas o Ministério Público. Essa volúpia, pelos holofotes e pela opinião pública. Isso contaminou a Polícia Federal, a Receita Federal. As corporações, de uma maneira geral, hoje, elas usam essa legitimidade, que busca-se através dos holofotes para interesses corporativos. Por isso é tão difícil você fazer uma reforma administrativa. Um fiscal aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ganha R$50 mil por mês. O salário de um fiscal do Rio de Janeiro é R$50 mil por mês. E você não consegue reduzir o salário desse servidor, que é totalmente incompatível com a realidade. Então, essa
essa exposição midiática do Ministério Público faz com que eles busquem incansavelmente troféus. Eu não sou diferente dessa história. Criaram uma versão, encontraram efetivamente, né, pela transparência do meu governo, um sujeito que eu, você, qualquer um, não imaginaria que estivesse envolvido com corrupção. É corrupto, por isso você está me perguntando. Né? O Edmar Santos foi diretor do Hospital Pedro Ernesto, ele é doutor em medicina, professor da UERJ, major da Polícia Militar, entrou no meu governo e já estava com um empresário, que também é réu confesso, que passava para ele dinheiro para que esse doutor Edmar não impusesse sanções às empresas. Então, o empresário hoje que participa das licitações, muitas vezes ele não paga propina para participar da licitação. Ele tem que pagar para não ser punido e perder o direito de receber aquilo que ele prestou serviço. Então, o Ministério Público, em função dessa delação do Edmar, que está desesperado, ele pode perder o cargo de tenente-coronel, que ele foi promovido no meu governo, ele pode perder o cargo de professor, o diploma de médico, como aconteceu com o Sérgio Cortes, e pode perder todas essas rendas que ele tem hoje, né, que provavelmente ele entregou o dinheiro que ele levou. São mais de 10 milhões de reais em espécie. O Ministério Público fez 2 buscas e apreensões midiáticas. Isso é um outro problema gravíssimo, né, porque o ministro Benedito, em 5 dias, veja bem, o processo contra mim no STJ começou em maio. Em 5 dias, o ministro deu a decisão, a Polícia Federal veio aqui no Palácio Laranjeira, foi na minha casa no Grajaú, meu único patrimônio, fizeram uma busca e apreensão, não encontraram dinheiro, não encontraram documentos e criaram uma versão. A versão do delator é de que eu recebo milhões de reais, coisa que nunca vão encontrar porque não existe essa possibilidade, e o outro réu confesso diz que eu recebi 1 milhão de reais em espécie. Veja, o objetivo dos delatores, que, no meu ponto de vista, como já há alguns indícios em outras investigações, de orientação para que o delator fale aquilo que o Ministério Público quer ouvir e a Polícia Federal quer ouvir para armar esse circo. O delator disse que me entregou, quando eu ainda era juiz, em 2017, 1 milhão de reais. Como é que você esconde 1 milhão de reais em espécie? Quer dizer, teria que ter, de alguma forma, pagamentos, como tem em outros casos, né? Infelizmente, tem que ser citado, mas o caso, por exemplo, da rachadinha do senador Flávio Bolsonaro, tem lá pagamento de espécie. Ele vai justificar. Eu não estou aqui condenando ninguém. É preciso que justifique. Agora, no meu caso, não foi encontrado dinheiro em espécie. Tudo que foi encontrado é declarado no imposto de renda e são valores incompatíveis com o que os delatores estão falando. Então, o meu processo de afastamento, ele tem uma forte influência política, né, por eu governar o segundo maior estado do Brasil, né, por eu ter dito, em algum momento, numa entrevista, que teria o sonho de um dia ser presidente da República. Isso. Isso jamais poderia... Fala, Datena. Não, isso. O senhor chegou num ponto aí. Primeiro, o senhor respondeu já a pergunta que o senhor disse que o senhor nunca meteu a mão no tacho. Segundo, deixa eu colocar 2 coisas aqui para lhe ajudar a responder. Eu não entendi, e fui crítico do senhor, que eu sempre o respeitei e tratei bem em entrevistas e comentários, mas eu fui crítico quando esse Edmar, foi dito que ele era corrupto, né, e tinha um cara da secretaria que foi preso. O senhor pegou esse Edmar e teria colocado esse Edmar
numa comissão de notáveis para averiguar fraudes no seu governo. Eu falei, pô, como é que um cara que pode estar sob a mira do Estado... Não, foi o que me venderam, deixa eu falar. Aí o senhor vai terminar. Não, foi isso não. Vamos lá. Por que o senhor não afastou... Não, peraí, deixa eu terminar. Por que o senhor não afastou imediatamente esse Edmar? Por que o senhor não tirou esse Edmar do seu governo? E por que o senhor não arrancou esse cara do seu governo quando havia a perspectiva dele ser um cara corrupto? Por que o senhor defendeu o Edmar? Porque o senhor acreditava mesmo que ele fosse um cara honesto? Eu não entendi o motivo pelo qual o senhor não afastou imediatamente esse Edmar, que no mínimo é um dedo duro e ladrão, porque ele pegou 10 milhões e foi lá te dedurar. E acho que foi dedurar para a PGR, acho que direto para a PGR. Agora, no outro ponto, que eu também concordo com... Outro ponto que eu concordo com o senhor se ferrou, como quase se ferrou o Dória aqui, quando lançou uma candidatura à presidência da República. E eu não acredito em coincidências, não. Só começou a aparecer problema em cima do senhor depois que o senhor resolveu dizer que seria um dos adversários do Bolsonaro à reeleição. Isso é uma coisa muito clara para mim. Vamos botar o pingo no i aí, Datena. Você é um cara muito sério. Eu um dia quero fazer uma entrevista contigo para saber por que você refugou já 4 vezes a ser candidato. Um dia eu quero saber... Para não ficar na situação que nem a sua. Para não passar a situação ridícula que nem a sua. De ser empichado e ser acusado de ladrão. A hora que eu tiver convicção que eu posso entrar no meio político sério, né, o senhor se diz vítima de injustiça. Então, para não enfrentar essas situações ridículas que expõem não só o senhor e a sua senhora, que o senhor também diz que é inocente, foi por isso que eu refuguei não entrar na política, porque eu não quero entrar no chiqueiro e sair com o cheiro do chiqueiro. Foi por isso, eu já lhe respondo de imediato. O dia que eu sentir segurança que o ambiente político é legal, eu entro. Não, olha só, eu vou te dizer uma coisa. Enquanto nós, os homens de bem, estivemos de fora e não tivemos... Eu sei que não vai me interpretar mal, né? Mas enquanto a gente... Isso foi a minha decisão. Enquanto a gente estiver de fora, né, mesmo que a gente tenha que sofrer esse tipo de situação, e eu e a minha esposa sabíamos que a gente poderia passar por momentos difíceis, nós tomamos uma decisão. Eu, principalmente, tomei a decisão, né? Agora, eu costumo sempre falar de outros momentos da história, né? E as pessoas, às vezes, ficam ridicularizando essas minhas afirmações, como um jornalista canalha que esteve aqui na minha casa recentemente e que fez uma entrevista, tirou fotos minhas aqui para poder me ridicularizar, né? Eu faço sempre uma comparação, né? O que seria dos Estados Unidos se Abraham Lincoln não tivesse sido candidato a presidente naquele momento mais difícil da história dos Estados Unidos? Ele sofreu muito, quem conhece a biografia do Abraham Lincoln. Seria do mundo se o Winston Churchill não tivesse, naquele momento, enfrentado o parlamento inglês, o povo inglês, e conduzido a Inglaterra no ano de 1940, quando foi o ano mais difícil, na vitória. Depois de vitórias, então, depois de derrotas desastrosas do Winston Churchill. O Winston Churchill é um exemplo claro da política mundial, em que ele então, assim, foi condutor. Ele foi condutor de uma ação da Batalha de Galípoli, na Primeira Guerra Mundial, que matou mais de 80 mil soldados ingleses. Depois, quando ele dizia que o Hitler era nazista e era um canalha, as pessoas não acreditaram. Quando acreditaram, ainda bem que elegeram Winston Churchill, porque ele sozinho, no peito, ganhou a Segunda Guerra Mundial. Os americanos não queriam ajudar, né? Só ajudaram porque eles queriam deixar a Europa ser dominada pelo Hitler, porque eles achavam melhor que a Europa fosse dominada pelo Hitler do que pelos comunistas, né? E largaram o Winston Churchill da mão. Só entraram na guerra por causa de Pearl Harbor, porque os japoneses estavam ameaçando, inclusive, a invadir os Estados Unidos. Chegaram a mandar balão-bomba. E o Lincoln, que para mim foi o maior estadista, já que o senhor disse isso,
o Lincoln, ele sofria pressões enormes, chegou a ser chamado de macaco pelas feições dele, chegou a ser ridicularizado, mas foi o maior estadista de todos os tempos, autor de uma campanha enorme contra os estados do Sul, que não havia nem confederação, né? Havia uma confederação por causa da escravidão. Era um baita do estadista. Exatamente. Agora, vamos direto ao assunto. O senhor já falou, perguntou para mim por que eu refuguei das eleições. Eu disse que não queria entrar nessa sujeira por enquanto. Se ficar melhor, eu entro. E o senhor já está falando de história. Mas vamos falar sobre as perguntas. Por que o senhor não mandou esse secretário embora? Por que o senhor mandou esse secretário embora imediatamente? Ô, Datena, primeiro, para fechar essa conversa nossa da história, eu espero um dia estar ombreando com você para a gente mudar esse país. O Brasil precisa de nós, precisa de homens com coragem, mulheres com coragem, precisa de gente que queira mudar a história do país. E não adianta a gente esperar o ambiente ficar melhor, porque isso não vai acontecer se nós ficarmos de fora. Então, eu tenho dito o seguinte, a minha história na política, ela está apenas começando. Né? E vamos falar desses dois temas. A questão da presidência da República. O secretário Edmar, ele foi escolhido pela capacidade técnica. Ele tinha sido, inclusive, por esses deputados que agora estão aí falando mal da gestão da saúde, mas ele foi condecorado com a medalha Tiradentes na Assembleia Legislativa. Ele era querido por todos. E todos achavam ele um grande profissional, porque ele fez realmente um grande trabalho no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Vamos pegar os fatos, porque a população ela não se atém muito aos fatos. A população se atém à versão. E o Ministério Público explora muito isso. Ele cria uma versão, né? A versão que eles criaram agora é de que há um túnel do tempo, né, que o governador Witzel e a primeira-dama estão repetindo o modelo Sérgio Cabral e Adriano Anselmo, lembrando que o Sérgio Cabral é réu confesso de pedir 5% de propina, devolveu 300 milhões de reais que estavam depositados no exterior. O que já fizeram em relação à investigação sobre mim, não acharam um centavo. Estão falando que a minha mulher passou para a minha conta 74 mil reais de honorários que ela recebeu. Isso simplesmente chega a ser ridículo. Mas, enfim, nós vamos trabalhar isso lá no Superior Tribunal de Justiça, porque até agora eu não tive condições de falar. Mas não é falar, é mostrar documento, é argumentação jurídica, porque lá é um tribunal técnico. O que foi feito até o presente momento foi um lixamento moral, uma versão do Ministério Público unilateral que está usando politicamente a instituição. A instituição está aparelhada hoje, né, pela máquina bolsonarista para justificar a fala do presidente de que os governadores aproveitaram a pandemia para roubar e para destruir emprego. Ele cooptou a instituição, infelizmente, é uma realidade que está sendo enfrentada. Se tivesse escolhido uma lista tríplice de 3 nomes indicados, como sempre a tradição tem sido respeitada, isso talvez não estivesse acontecendo. E lá no STJ, existem vários subprocuradores gerais que trabalham no STJ, né? E foi escolhida uma subprocuradora, que é a doutora Lindora. Essa escolha contraria princípios constitucionais, que é o chamado princípio do promotor natural. Você não pode escolher um promotor para processar alguém. Isso tem que ser distribuído entre vários promotores, a fim de que se evite, né, que um promotor seja escolhido, um juiz seja escolhido. E isso no STJ não está acontecendo. E isso é que eu venho reclamando. Primeiro, de não ter sido escolhido um procurador da República por uma lista tríplice. A escolha foi pessoal, foi na conversa. Né? Isso não é bom para a democracia. E outro lado, você escolher um procurador da República, no caso, uma procuradora da República, e dar orientação a ela para assim, ó, pega todos os processos dos governadores, dá celeridade, uma celeridade que não está respeitando o amplo direito de defesa e o contraditório, e eu fui apenas o primeiro alvo. Depois veio o governador do meu partido do Amazonas, que é o governador Wilson Lima, depois veio o governador Helder Barbalho, e depois veio o governador de Santa Catarina, Moisés. Agora, até então, veja bem, eu sou jurista, fui juiz, sou da área do direito,
e eu respeito, né, o princípio da inocência. O Edmar Santos várias vezes conversou comigo, o secretário, durante a pandemia. Veja, eu decretei no dia 13 de março o isolamento social. Eu fui o primeiro governador a decretar o isolamento social. O Dória ligou para mim, preocupado, porque estava fechando shopping, estava realmente fazendo isolamento social, que foi de maior extensão no Brasil, no dia 13 de março. No dia 15 de abril, veja bem, um mês após, começaram a aparecer algumas irregularidades. Agora, todas as irregularidades apareceram, porque eu implantei no governo um sistema eletrônico de informação que eu trouxe lá de Curitiba, do Tribunal Regional Federal de Curitiba, da Justiça Federal, que permite o controle da população, dos jornalistas e dos deputados de todos os passos da licitação, inclusive das compras emergenciais. Um deputado aqui do Rio de Janeiro começou a fazer um escarcéu e, realmente, ali havia inconsistências naquela contratação emergencial. Isso no início do mês de abril. Eu determinei, quando surgiram os primeiros indícios de irregularidade, o imediato afastamento do ex-subsecretário Gabriel Neves, no início do mês de abril. No dia 20, quando eu verifiquei, através da Controladoria-Geral do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, que irregularidades tinham acontecido na contratação dos hospitais de campanha, na compra de respiradores, eu imediatamente determinei a exoneração do subsecretário. Chamei o Edmar, perguntei a ele, Edmar, você delegou para o Gabriel todos esses atos. Por que você fez isso? Ele me disse, fiz porque eu precisava de celeridade, eu precisava de rapidez nas compras dos respiradores, na montagem do hospital de campanha, mas, infelizmente, eu também estou surpreso quanto o senhor em relação a isso. Eu falei, Edmar, eu não quero perder o teu conhecimento profissional. Né? Você tem sido um profissional, junto com a equipe de notáveis, que tem ajudado a dar as decisões desde o início de março. Nós estamos falando isso no dia 15, mais ou menos, no dia 17 de abril, um mês. Eu falei, quero colocar você numa secretaria só para cuidar do planejamento do Covid. Vou tirar você da gestão diante desses fatos que estão acontecendo. Vou tirar você dessa gestão para poder colocar um outro secretário. Devia tirar ele do governo, devia tirar ele do governo. Devia tirar ele do governo, porque havia evidências que... Eu sei, o princípio da inocência tem que ser estabelecido, mas o cara roubou, no mínimo, 10 bilhões e foi dedo duro em relação ao senhor. O senhor devia ter metido um pé nele. Esse é o grande detalhe. Eu respeito o princípio da inocência, mas havia muitas evidências de corrupção na Secretaria da Saúde. Eu acho que o senhor errou. Então esse é o meu ponto de vista. Mas não tinha, mas o cara que foi pego com 10 bilhões estava roubando muito, pô. Não, mas ele foi e ainda foi lá te dedurar. Devia ter tirado ele do governo. Mas, ô Datena, ele foi pego com 10 milhões depois que ele saiu do governo. Quando ele... Eu sei, mas é porque havia evidências demais contra ele. Havia evidências demais contra ele, mas muita evidência. Estava muito claro. Para mim não havia. Um cara da secretaria que acho que veio da secretaria do Cabral, foi preso, não lembro o nome do cara, tanto nome que eu não lembro, que fazia parte da secretaria dele. Você acha que o secretário não sabia o que o cara estava fazendo lá embaixo? Claro que sabia. Sim, mas veja bem, nós estamos falando no período de 30 dias em que eu tinha que tomar você está falando decisões. Cronologicamente, eu estou dizendo intuitivamente que se tinha alguém roubando debaixo do nariz dele, havia uma grande probabilidade desse cara ser conivente. Eu também preservo o princípio da inocência. Não, eu preservo o princípio da inocência. Mas ao invés de dar cargo para ele em outro lugar, você devia ter afastado o cara. E ele provou ser um baita de um dedo duro que você ajudou o cara, ele te ferrou. Não. Esse é o grande detalhe. Não, olha só, vamos contextualizar um pouquinho, Datena. Peraí. Você não está arrependido do que você fez com ele? Você não está arrependido? O senhor não está arrependido do que o senhor fez com ele? Olha só. Deixa eu só te... Não, pode dizer a verdade. O senhor é um cara transparente. O senhor não está arrepenido de ter botado esse cara debaixo das asas? Eu não tinha como prever que ele era ladrão. Deixa eu
só te dizer uma coisa importante para esclarecer para a população. Tem um velho ditado, Olha só, nós tínhamos... tem um velho ditado que diz que gambá cheira gambá. Se tinha gambá na secretaria dele metendo a mão, e desde a época do Cabral, esse cara tinha que ser gambá também. Eu parto desse princípio, é coisa muito simples. Datena, não é, olha só, não é fácil você governar um estado como o Rio de Janeiro. Eu sei. Que tem, né, no momento da pandemia, veja, nós estávamos no momento da pandemia, todo mundo fechado dentro de casa, né, eu trocar secretário de saúde, perder conhecimento técnico naquele momento, né, em que a gente estava tendo problema com o hospital de campanha, estávamos tendo problema com leitos de CTI. Então, são decisões que você tem no meio de uma guerra. Nós estávamos numa presidente da República, né, negacionista, deputados aqui da Assembleia Legislativa fazendo carreata nas ruas para abrir o comércio, colocando a população contra o governador, dando trabalho para a polícia. Então, nós estamos falando de 30 dias que foi um verdadeiro inferno no Rio de Janeiro. Entendeu? Não, o senhor, como homem de leis, respeitou o princípio da inocência. Isso é um dos princípios básicos do direito. E o ônus da prova cabe a quem acusa, mas depois mostrou-se que esse cara era um ladrão e, além de ladrão, um dedo duro que foi lá te entregar. Você me perguntou por que eu não entrei na política. Mas olha só, como é que se mostrou um dos fatores é esse aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você me perguntou, eu vou responder de novo. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Você termina essa parte que a gente já ouviu bem você sobre isso, mas eu quero te fazer uma pergunta também que eu acho que é importante, ainda depois que você se lançou como candidato à presidência da República. Parece que o senhor reconheceu o erro, entendeu? Porque o Bolsonaro veio com tudo em cima do senhor. Então é isso que eu quero perguntar para o senhor daqui a pouco, que é mais importante do que isso que nós estamos discutindo, que eu acho que o senhor já respondeu, não precisa nem esticar muito. O senhor já respondeu, mas eu depois nós vamos para outra falar parte. Mais alguma coisa sobre isso. Olha só, Datena. Pode falar. Veja bem, no meu governo, nesse governo, a transparência, o Ministério Público e a Polícia Civil, eles tiveram agilidade para poder fazer a investigação que fizeram, prenderam o Gabriel Neves. O Gabriel Neves disse que fez... Veja bem, depois que prenderam o Gabriel, a polícia quebra sigilo bancário, telefônico, de e-mail, telemático. Esses instrumentos eu não tenho. Eu não tenho como saber o que o secretário está falando com o outro no celular. Nem tenho acesso ao celular do secretário. Não posso ter. O administrador não tem esse poder. Então, a Justiça, na medida em que eu exonerei o secretário Gabriel, prendeu o subsecretário Gabriel e começou a fazer a investigação. Né? Na medida em que o Ministério Público do Rio de Janeiro identificou que quem comandava toda essa articulação dentro da secretaria, no período da pandemia, e depois se demonstrou que ele já vinha fazendo esse tipo de conduta desde 2016 com o empresário Edson Torres, esse, inclusive, pastor Edson Torres, né? Nós tivemos a noção da dimensão do problema. Né? Governar o Rio de Janeiro, como eu tenho dito aí, é para alguém sobrenatural, porque você não consegue descobrir quantas pessoas em governos anteriores estavam envolvidos em esquemas e que acabam se infiltrando no seu governo. É por isso que, para entrar na política, eu quero entender cada vez mais a política, porque parece que o senhor entrou na política pela primeira vez como uma pessoa de bem, inocente e que está se ferrando por causa disso. Parece que é mais ou menos isso que o senhor está querendo dizer. Eu já respondi para o senhor. A hora que eu tiver a condição de poder enfrentar esses caras no pau mesmo e ir para discussão séria, eu vou. Porque eu não quero entrar no chiqueiro e sair com o cheiro. Agora, vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos lá. Antes do senhor declarar-se com intenção, só com intenção, de sair candidato a presidente, o seu relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro era muito bom. O senhor foi eleito quando o Bolsonaro foi eleito, o senhor não era uma pessoa conhecida no Rio, se aproveitou da onda do Bolsonaro, como Dória se aproveitou aqui em São Paulo, e foi eleito como governador do Rio de Janeiro. Até aí, depois de eleito governador do Rio de Janeiro, essa pergunta é muito importante.
O presidente Jair Bolsonaro alguma vez ligou para o senhor para tentar aliviar algumas questões em relação ao Flávio Bolsonaro, a milícias ou rachadinhas ou coisa parecida? Eu espero que o senhor seja bem transparente como o senhor nessa resposta, que ela é capital. Porque depois o senhor começou a engrossar nesse aspecto também e começou a pegar aí. Isso aconteceu ou não? Vamos lá. Eu acho que tem dois aspectos importantes aí. Eu fui eleito pedindo voto para o presidente Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, em alguns momentos, caminhou comigo. Nós fizemos carreata juntos, nós fizemos passeata juntos e nos ajudamos mutuamente. Ele me ajudou, talvez mais do que eu a ele, mas ao abraçar um candidato a governador do estado, egresso da magistratura federal, acredito que nos ajuda mutuamente. Ele pode dizer que me ajudou mais, porque eu era um desconhecido e ele conseguiu me alavancar. Mas Flávio Bolsonaro e Wilson Witzel, juntos, como proposta para o estado do Rio de Janeiro... o senhor teve méritos Bolsonaro... também, eu não estou dizendo que o senhor não teve méritos, mas a pergunta que eu fiz então, é que é importante. O presidente da República, o Flávio Bolsonaro, pediram para aliviar nessas denúncias que existem já faz tempo contra o Bolsonaro ou contra os bolsonaros aí no Rio. Alguém deles pediu para o senhor tentar, como governador do estado, aliviar ou não? A questão não é bem aliviar. Eu só queria concluir a questão da presidência da República. Tá? Eu me encontrei com o presidente mas eu espero Bolsonaro... que o senhor responda a pergunta mais importante. Eu vou te responder. Eu estive com o presidente Bolsonaro na AMAN, por ocasião da entrega da espada em novembro de 2018. O presidente falou para mim que ele não seria candidato à reeleição. Não foi isso que ele falou desde o começo? Não serei candidato à reeleição. E ele falou para mim, governador Witzel, não vamos para a reeleição. Eu disse para ele, lá na AMAN, falei, presidente, se o senhor não vai ser candidato à reeleição, eu quero governar bem o Rio de Janeiro, eu quero fazer um bom trabalho no Rio de Janeiro, com seu apoio, com o senador Flávio Bolsonaro, e quero ter a honra, nesses termos, estava o Hélio Negão do lado, o general Heleno do outro. Eu falei, eu quero ter a honra de ser seu sucessor, se o senhor assim quiser me apoiar. Então, veja, foi dessa forma respeitosa que eu me dirigi ao presidente em outubro de 2018, quando ainda estávamos na transição. Nós nos encontramos no Colégio Militar do Rio de Janeiro para uma comemoração. Eu tenho um filho que foi aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e ele, então, me convidou para fazer uma viagem para a Argentina com ele e falou para mim, ô Naval, eu estou contigo só em 2026. Eu falei, presidente, sem o menor problema, nós estamos juntos, com propósitos que são os mesmos. O seu programa de governo, especialmente combate a tráfico de armas e de droga, lavagem de dinheiro, é um programa que também é meu. Então, nós estamos juntos, em outros aspectos, evidentemente. Então, o presidente me convidou para viajar para a Argentina. Eu viajei com ele para a Argentina. E disse no avião para ele, falei, presidente, os 8 anos de mandato, com as suas propostas, estávamos no avião, eu, o general Heleno, o general Azevedo, eu falei para ele, eu continuo dizendo que quero fazer um bom governo no Rio de Janeiro, quero ajudar a reconstruir financeiramente o Rio de Janeiro, tenho propostas importantes na área do turismo, tanto que estive com o ministro Marcelo do Turismo várias vezes, tenho propostas na área da agricultura do Rio de Janeiro, que pode melhorar muito, inclusive no biocombustível. Então, nós conversamos durante a viagem assuntos importantes sobre o Rio de Janeiro, a privatização do Porto do Rio de Janeiro, da Companhia Docas, o arco metropolitano. Então, veja, foi importante a nossa conversa. Então, a questão da presidência da República, entre mim e o presidente, ela já estava resolvida. Quando eu dei declaração para uma jornalista
de que eu queria fazer um bom e quero fazer um bom governo no Rio de Janeiro para ter condições de disputar a presidência, isso sempre foi com a conversa que eu já tinha tido com o presidente Bolsonaro, que eu não disputaria a presidência com ele. Ele sabia disso. De repente, em novembro de 2019, eu sou surpreendido, né, com uma investigação da Polícia Civil, que eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento, de que o porteiro do caso Marielle havia dito que um dos executores da Marielle mencionou que teria ido na casa do presidente, né? Aquilo foi passado para a imprensa, foi vazado para a imprensa, né? Quando eu estive com o presidente em Brasília, né, um pouco antes disso ser vazado para a imprensa, e não fui eu que vazei para a imprensa, o jornal, o diretor de jornalismo da TV Globo, né, o senhor Ali Camel, deu uma declaração dizendo que o vazamento veio de uma pessoa próxima à família do presidente, né, e que não foi o governador do estado do Rio de Janeiro que fez isso, e que o presidente, ao saber que tinha sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, né, o processo, porque mencionava o nome dele, eu encontrei com ele em Brasília, na festa de aniversário do ministro do TCU. Ele me chamou num canto e falou o seguinte: governador, por favor, não faça maldade com meus filhos, né? É o pedido de um pai, né? Eu também sou pai. Eu peguei no braço do presidente, levei ele para um canto e falei: presidente, eu fui juiz federal, eu não tenho como interferir, né? Não vejo que ele tenha pedido uma interferência para mim. O que eu ali percebi que ele estava falando comigo era... Mas pediu. Mas pediu. Não, você não faça maldade com meus filhos, ele pediu. Porque ele acreditava ali, como ele deu a declaração posteriormente lá em Dubai, né, de que eu estaria manipulando a polícia para prejudicar os filhos dele, com o objetivo de ser candidato a presidente. Então, ele levantou essa tese, e quando ele falou aquilo comigo, eu senti que ele estava dizendo que eu poderia estar manipulando a polícia para poder prejudicar os filhos dele. Eu chamei ele num canto e falei: presidente, eu jamais faria e farei qualquer coisa para prejudicar. Eu tenho princípios. Eu não faria isso. Se alguém está fazendo alguma coisa, não sou eu. O senhor pode ter certeza disso. A Polícia do Rio de Janeiro é independente. E se eu identificar que alguém está fazendo alguma coisa ou souber de alguma informação, eu vou passar para o Ministério Público para que a Corregedoria atue, para que a Corregedoria da Polícia atue. Eu farei algo para prejudicar os seus filhos. Então, isso aconteceu, acho que numa quarta-feira, né? Na quinta-feira aconteceu, o processo subiu para o Supremo. Na sexta-feira, quando ele me encontrou na inauguração do submarino, ele veio me atacando, mais uma vez, dizendo que quem quer ser presidente da República tem que ser honestamente, não pode ser na covardia. Então, veja, a relação se deteriorou do presidente comigo, porque na cabeça dele eu fiz alguma coisa, e não sei quem botou isso na cabeça dele. Tem um livro da Thaís Oyama que fala A Tormenta. Um monte de gente que coloca coisa na cabeça do presidente, e o presidente, de uma forma inesperada, como foi essa escolha agora do ministro do Supremo, que ninguém imaginava que ele fosse escolher, né, o desembargador Cássio Nunes, por quem eu tenho, adianto logo, o maior respeito, até por ser desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tribunal que eu tenho respeito. É uma pessoa que tem todo o direito de ser indicado. Agora, o presidente, ele age de inopino muitas vezes. E contra mim, ele me colocou a pecha de traidor. Enfim, o Ministério Público hoje está agindo de uma forma
O senhor muito política. O senhor acredita, ou tem alguma dúvida, que o presidente tenha usado o aparelhamento do Estado para vir com a força do Estado investigativa toda em cima do senhor? O senhor tem dúvida sobre isso ou não? Que a partir desse momento, desses conflitos... Eu me lembro que na época o senhor foi firme e manteve a sua posição que o senhor está dizendo agora aí. O que os caras tiverem que investigar, vão investigar, mas não será por maldade, né? O presidente não entendeu dessa forma, e o senhor acredita que o aparelhamento do Estado caiu sobre o senhor e a sua família porque o presidente da República o elegeu traidor e inimigo? Datena, essa sua pergunta é uma pergunta histórica, que vai ficar para os anais, né, da história do Brasil, né? O presidente, ele foi negacionista de toda essa pandemia, né? Assim como lá o presidente Trump nos Estados Unidos. Nós, governadores, e prefeitos, nós ficamos completamente à deriva, né? O país poderia ter adotado uma de coordenação, tanto que o Supremo Tribunal Federal dá autonomia para os governadores. Cada governador teve que se virar, né, conforme as possibilidades que eles tinham, né? Muitos governadores, em razão da necessidade de fazer compra de respirador, e você não conseguia encontrar respirador. O respirador da China, da Alemanha, eles eram comprados em aviões fretados pelos Estados Unidos, porque ao mesmo tempo que a pandemia estava acontecendo aqui, estava acontecendo lá. E quem aparecia para vender um respirador, prefeitos e governadores, ficavam desesperados, né? Tanto que você tinha que pagar adiantado um valor para poder pagar ao chinês. Assim eram as informações que chegavam a nós, né, todos os governadores. E isso, máfias que atuam nessa área da saúde se aproveitaram o Brasil inteiro, né? Teve operação recente aí sobre essa questão das OS. Então, a falta de uma coordenação central, né, tanto que nós tivemos aí mudança de ministro, né? Saiu Mandetta, e depois entrou o outro ministro, depois entrou agora o general Pazuello, né, que está fazendo um esforço grande para poder organizar essa liderança da saúde. Mas nós tivemos, né, um momento mais difícil do Brasil, né, um presidente que se omitiu e que começou a colocar na conta dos governadores o isolamento social e o extermínio de empregos. Então, mas nesse aspecto foi o Supremo quem determinou, mas nesse aspecto foi o Supremo quem determinou que isso caberia a governadores e prefeitos. Eu volto à pergunta, que é a pergunta mais importante. A gente estava vivendo uma situação difícil. O senhor acha que o aparelhamento do governo veio em cima do senhor por causa dessa discussão com o Bolsonaro, que o elegeu traidor e inimigo público número 1 dele, no caso? Não sei se número 1 ou 2, porque o Dória está entre os dois também. E o Dória, depois do que aconteceu com o senhor, não falou mais nada do Bolsonaro aqui, ficou quietinho também. Mas eu volto à pergunta ao senhor. Evidente. O senhor acha que o aparelhamento do Estado veio contra o senhor ou não veio? Essa é a pergunta. Veio contra mim. O que o Ministério Público está fazendo através dessa Procuradora da República é uma perseguição aos governadores. As medidas cautelares estão sendo tomadas. Eu tenho o maior respeito pelos ministros do STJ, ministro Falcão, ministro Benedito, e eu entendo a posição do juiz. O Ministério Público vem com uma versão, com pedidos que demonstram, né, uma situação de organização criminosa e que, para o juiz não decidir daquela forma, eles colocam numa situação muito difícil, né? Agora, se o Ministério Público faz uma investigação, né, mais aprofundada, com outros elementos menos invasivos e midiáticos, e isso é possível fazer. Estou falando porque eu tenho 25 anos de profissão, né?
Eu fui defensor público, né, juiz federal na área criminal e professor de processo penal e de direito penal. Então, eu conheço muito bem, né, o que se pode e o que não se pode fazer. A investigação no inquérito policial tem que ser, primeiro, sigilosa, né, e precisa ouvir testemunha, você precisa quebrar o sigilo fiscal, é preciso fazer perícia. Antes de você fazer uma busca e apreensão, você tem que fazer análise. E nisso a Lava Jato ela fez alguns trabalhos muito importantes, e no caso Marielle também é um exemplo de investigação. Houve, antes da prisão dos dois executores, o caso Marielle é um exemplo para o Brasil. Os delegados fizeram um amplo estudo, né, com softwares de verificação de dados para poder entender, né, a dinâmica do crime. Então, essa investigação durou mais de um ano, né, até que se prendesse de forma consistente os dois executores do crime da Marielle. Agora, nada disso foi feito pelo Ministério Público Federal. De repente, você começa a fazer busca e apreensão na casa dos governadores. No meu caso, duas buscas e apreensões. A busca e apreensão, se você for seguir o que está no Código de Processo Penal, no artigo 20 do Código de Processo Penal, tem que ser com carro descaracterizado, não pode ter a presença da imprensa, porque é sigilosa. A busca e apreensão tinha que ser sigilosa. Mas o que ela está sendo feita hoje no Brasil? Está sendo feita midiática, está sendo feita cinematográfica. E isso, evidentemente, contribuiu, no meu caso, para o meu impeachment. Por quê? No Brasil, você não consegue ter um grupo político hegemônico. O Brasil é muito fragmentário politicamente. São vários partidos, são várias ideologias. Então, para que você consiga montar uma base, e olha o que o Bolsonaro está fazendo, né? Ele falou lá atrás, velha política, não vou me sentar com o Centrão. Eu não tenho nada contra o Centrão. Não tenho absolutamente nada contra você fazer a política, né, de trazer para o seu governo partidos alinhados com interesses em políticas públicas que está no seu programa de governo. Mas isso você só constrói ao longo do poder. Quando o STJ, na segunda busca e apreensão, que, no meu ponto de vista, com todo respeito ao STJ, né, ela foi desnecessária, e ela foi numa sexta-feira, desnecessária, porque não acharam nada aqui, não tinham achado na outra. O STJ leva o processo, o ministro Benedito, em mesa. O que significa dizer isso? Na sexta-feira, a busca e apreensão, na quarta-feira, leva em mesa o processo com o meu afastamento. Os ministros, os 15 ministros que compõem a Corte Especial do STJ, né, de sexta-feira para quarta-feira, qual é a profundidade de análise que esses juízes podiam fazer? Poucos ali tinham condições de fazer um juízo de profundidade. Um dos que fizeram juízo de profundidade ali foi o ministro Napoleão e o ministro Raul. O ministro Raul votou pela homologação da decisão, mas fez uma ampla análise dos fatos, inclusive quando mencionou-se lá que tinha pagamento de boletos meus em espécie. Quando o ministro Raul somou os boletos, ele falou assim, mas isso aqui não dá 29 mil reais ao longo de um ano. Espera aí, nós estamos falando de valor em espécie de 29 mil reais ao longo de um ano, do governador, da primeira-dama, que, por favor, isso aqui nem de longe pode ser considerado escândalo. Isso está nas notas taquigráficas e na gravação do ministro Raul, que, inclusive, propôs reduzir o prazo de 180 dias. Porque hoje, 180 dias num governo em que há um processo de impeachment aberto contra mim. E esse processo foi aberto por conta da busca e apreensão, a primeira que aconteceu, da decisão do ministro Benedito. Então, juntando todos esses fatores articulados pelo Ministério Público, eu tomei um golpe de Estado. Eu fui arrancado do poder com base parlamentar, porque o meu impeachment não tem substância para seguir adiante. A votação foi política, porque
quando o governador sai do cargo, né, você não tem mais a caneta. Mas quando é mantido o seu processo de impeachment, quando é mantido o seu processo de impeachment pela lei que o senhor está defendendo, o senhor sugere que o tribunal esteja sendo influenciado por forças externas que não do presidente ou qualquer outras que queiram derrubá-lo? O senhor vê que essa é uma pergunta. A outra é da política podre, que eu vou falar para o senhor, porque eu hesito em entrar na política podre, que é outra coisa. Mas o senhor sugere que o tribunal está sendo influenciado quando ele mantém o seu processo de impeachment por alguém que não seja o presidente, ou que seja o presidente ou não? Datena, veja bem, eu tenho uma tese de doutorado, né, que foi concluída aí durante o meu mandato e que eu comecei a escrever em 2015. É uma tese de doutorado, já está publicada na internet. O tema da tese é a dimensão política da jurisdição. O que vem acontecendo nas últimas, pelo menos 2 décadas, é uma politização do judiciário. A carreira do judiciário, ela está cada vez mais politizada. Seja o juiz para ser desembargador, o desembargador para ser ministro do STJ e o ministro do STJ para ser ministro do Supremo. Então, há uma aproximação perigosa, né, que lá atrás, quando Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, né, e os federalistas escreveram os artigos que deram origem à Constituição Americana, um dos artigos mais importantes do federalista é sobre o modelo de poder judiciário que se deveria ter na República. Para isenção total, né? Para isolá-lo da política. Hoje, né, cada vez mais, o ativismo judicial, né, a judicialização da política, em razão da incapacidade do orçamento fazer as políticas públicas que a Constituição prevê, as pessoas estão indo ao judiciário e o judiciário está fazendo o papel, muitas vezes, de executivo e de legislador. Eu tenho aqui dezenas de decisões do Tribunal de Justiça mandando fazer saneamento em favela, né, mandando fazer hospital. Então, essas decisões, que é aquilo que se chama de judicialização da política e que exige o ativismo judicial, o Poder Judiciário se aproxima muito da política. E isso está muito ruim para os Estados democráticos, é um movimento mundial. Está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos. Veja as nomeações que o presidente Trump está fazendo para a Suprema Corte, né? São nomeações com um determinado perfil que atende um determinado interesse. Isso não é adequado. Tem que atender o interesse da sociedade e da Constituição. Agora, essa politização dos tribunais acaba por ter uma influência da imprensa, né? O Ministério Público vaza, né? E dá licença, tomar água. O Ministério Público, né? Ou alguém dentro do Ministério Público vaza peças. No meu caso, vazou-se uma peça da doutora Lindora que fazia afirmações de que há provas contundentes. Veja bem, a afirmação dela, há provas contundentes de que eu sou o chefe da quadrilha que se instalou no Rio de Janeiro. Essas pessoas que estão sendo, que estão presas, como Zé Carlos, Mário Peixoto, o Edson Torres, o presidente do meu partido, tirando o presidente do meu partido, que eu tenho absoluta certeza que ele vai comprovar que ele não tem absolutamente nada a ver com isso, porque o PSC conversa e dialoga com empresários, né, e esses empresários se aproximam dos partidos de depois ver essa proximidade para fazer corrupção grave no Brasil, né, e o Poder Judiciário, ele influenciado, né, pela mídia, nessa politização que nós estamos vivendo hoje, é levado a dar decisões que muitas vezes são pautadas pela mídia. E essa decisão que foi dada eu não de gosto, 14-1... governador, um adendo só, eu não gosto de ouvir essa afirmação, isso é do senhor, do presidente da República,
de políticos que roubam pra caramba em alguns casos, né, que metem a mão pra caramba no dinheiro público, que descaradamente fazem do país o país arriscado de ser um país pobre, porque a gente tem a 10ª maior economia pela pujança do nosso país, de alguns empresários, que são a maioria dos empresários que é fantástica, e tem alguns corruptos e corruptores, mas a maioria é de gente boa, tanto que o país é a 10ª economia do mundo numa situação terrível. Não sei como é que vai ficar agora, mas eu não aguento mais ouvir político ladrão, gente que rouba, dizer que a mídia é culpada de tudo, que a imprensa é culpada de tudo. Não, a imprensa não é culpada de a imprensa não é culpada de porcaria nenhuma, não somos nós que roubamos. A imprensa só divulga o que passa para a imprensa. Eu não aguento mais ouvir político usar muleta dizendo que a imprensa é culpada. Não é a imprensa que rouba. Quem rouba é o cara que é noticiado, que é ladrão. Esse é o grande detalhe. Esse negócio de que a imprensa é culpada por me crucificar e tal. Isso aí já me encheu bem o saco, para dizer a verdade. Eu não aguento mais ouvir isso aí. Fica tranquilo que você não tem... Não, você não tem culpa de nada, não. Você tem que noticiar o fato. Não sou eu, não. Estou dizendo a minha classe. Estou defendendo a minha classe. Não, a classe... Não, olha só. A imprensa não tem culpa. A imprensa tem que noticiar o fato. Veja bem, se o documento chega na mão da imprensa... A imprensa tem que noticiar o fato. Eu sou contra qualquer cerceamento de direito da imprensa noticiar. O que não pode é o documento ser vazado. Está entendendo? Mas ainda é culpa da imprensa. É a mesma coisa que você dizer, olha, o cara roubou, mas não pode noticiar. Aí não. Se chega o documento à imprensa, chegou. E o cara que não roubasse, tem que divulgar. Que não roubasse. Se chega o documento, tem que divulgar. Você vai fazer o quê? Senão você está prevaricando como repórter, como jornalista. Se você esconder uma informação que você tem e que aponte um desvio, um roubo ou coisa parecida, você está deixando de ser jornalista. Isso não vale. Então eu não gosto desse negócio de acusação à imprensa. O senhor dizer que a justiça está politizada e tal é uma coisa. Agora a imprensa, eu estou aqui, eu não sou juiz, não pertenço ao Supremo, mas a imprensa eu pertenço. E eu não gosto que a imprensa seja atacada, porque está errado isso. Tem algum problema aí, governador? Tá sim, muito bem. O que é? Tem alguma coisa aí? Sopraram alguma coisa para o senhor aí? Governador, você está me ouvindo? Bom, eu não sei o que aconteceu. Saiu do ar. Saiu do ar, alguém falou com o governador e ele falou, está falando de mim e tal. Acho que alguém está falando dele. E a assessora deve ter falado para ele, não sei se foi a assessora, mas o Witzel desapareceu, sumiu, que nem chapéu velho. Caiu a linha ou o Witzel derrubou o Garrafa? Hein, Garrafa? O Garrafa foi checar. Porque alguém soprou no foi. ouvido do governador que tinha alguém voz feminina, falando dele. Tem alguém, vamos ver no VAR. E aí acabou. Foi-se. Não? Porque faltava uma pergunta só, que eu espero o Witzel volte para fazer essa pergunta para ele. Porque se ele é tão inocente assim, e por que ele perguntou porque eu não entrei da política? Porque tem um monte de traíra. Os caras que eram amigos dele, ele segurou esse secretário, o secretário foi lá e dedurou o cara. Aí toma de 69-0 na votação para o impeachment. Cadê os caras que estavam puxando o saco dele até outro dia enquanto ele era governador? Os caras do partido dele, inclusive. Então, entrar no meio dessa trairagem aí vale a pena? Claro que não vale a pena. Eu tenho cara de bobo e jeito de andar. Mas eu não sou bobo e de jeito nenhum. Vou me meter com traíra, maioria traíra. Enquanto eu tava aí com as possibilidades de entrar em política, ficava me ligando um monte de político, alguns que se diziam meus amigos. Agora, graças a Deus, ninguém liga mais. E que vá pros quintos dos infernos também, se não quiser ligar. É até bom. O Witzel acho que sumiu mesmo, né? Porque alguém falou para ele assim, governador... Estão falando aqui, está falando bem de mim e tal, não foi isso que ele falou?
Tem o VAR aí, A gente ó. vai recuperar o áudio? Vamos ver o VAR. Vamos ver o VAR. O áudio. Porque alguém aparece assim, ó, tá falando Não de parece você que aí. caiu, porque a conexão de vez em quando dava uma rateada. Alguém fala assim, tá falando de você. Uma senhora, não sei se uma moça, assessora, tá falando de mim? Ah, bom. Eu queria saber do governador o que houve aí. Houve uma interrupção, porque parece que tinha alguém... a conexão está voltando. Opa! A conexão está voltando. Se estiver voltando, eu vou esperar o vídeo terminar e fazer essa última pergunta ao governador do Rio de Janeiro. Mas, enfim, voltou ou não voltou aí? Hein? Mas que coisa, hein? Ah, conectando de novo. Dessa vez não é a Vivo, né? A Vivo só deixa fio pela metade na rua para enforcar as pessoas. Tem um monte de Viva, né? Tem um monte de Vivaldino aí nessa história. Não, mas não é a Vivo agora, porque a Vivo só deixa fio no meio da rua para as pessoas morrerem decapitadas ou enforcadas e tal. E de vez em quando não funciona também a conexão aqui. Se cair a conexão, já sabe porque foi de cacete na operadora também, né? Então logo retorne então o governador, a gente continua conversando aqui e acho que faltam mais uma ou duas perguntas e acho que já está legal, mesmo que o governador acho que disse o principal do que precisava ser perguntado, né? Você olhou para o Garrafa, Agostinho? Não. Eu fico preocupado que agora tem que olhar para a sua cara para saber o que está acontecendo aí, porque não tem ninguém que me fala aqui do canal interno. O Garrafa está correndo lá na central, dá para ver. Está tentando restabelecer. Retomar o contato. Está restabelecendo. Eu não sei se vai restabelecer a conexão, porque alguém chegou para o Witzel, cadê o VAR? Não dá para repetir aí? Alguém chegou para o governador e falou assim, olha, tá falando de você lá. Aí eu falei, tá falando bem? E aí saiu do ar. Foi. Acho que ele foi ouvir alguém que estava falando dele. Sei lá quem é que estava falando dele. Não dá para cravar, mas deu a impressão que desligaram. Tá falando deu a bem? Que desligaram. Não, tá falando bem. Então, tipo assim, vou desligar e vou lá ouvir. Bom, eu me considero satisfeito com essa entrevista aí. Para mim já tá bom, não precisa falar muito mais coisa, não. Mas se ele quiser voltar para se despedir dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, seria uma honra, um orgulho, um prazer inovidável. Mas ficou bem claro para ele porque que eu não entrei na política, não ficou, Agostinho? Ficou, e eu acho que ele vai pensar hoje, quando ele colocar a cabeça dele no travesseiro... Eu podia estar levando ferro que nem ele aí, com essas trairagens aí. Traíra tem mesmo, a gente sabe que tem. Traíra e grama tem em todo lugar. Agora, você, se me permita, você não teria feito um erro capital que ele fez, na minha opinião, que foi manter o assessor dele que estava mais comprometido do que... que não foi o principal. Mas não é só isso. Tinha gente no governo dele que vinha da época do Cabral. Vamos esperar para ver se restabelece. Não, e quando ele disse que confiava no assessor e tal, a gente já estava na metade do processo de que não estava saindo do hospital de campanha, né? Não estava saindo nada, quer dizer, não estava funcionando que nem um relógio. Comenta um pouco aí, Agostinho, que eu tenho que perguntar pro nosso Schneider, sim, que conhece bem as coisas do Rio, um negócio aqui. Se o Witzel voltar, eu quero fazer uma pergunta para ele. Comenta alguma coisa aí, por favor. Vamos lá. Olha, primeiro dizer o seguinte, eu estava acompanhando aqui, tivemos quase, acho que mais de uma hora e pouquinho de entrevista com o governador afastado Wilson Witzel e foi interrompida de alguma forma que a gente não entendeu muito bem, então a entrevista foi longa, poderia ser maior, se for retomado será um pouco maior, porque vale muito a pena. Vale muito a pena por vários aspectos. Eu estou falando aqui de cadeira, porque estou acompanhando como está acompanhando o nosso ouvinte, que está em casa, que está no trabalho, que tá na rua. O governador Wilson Witzel, que é preparado, tem notório saber jurídico, se expressa muito bem, ele teve dificuldades para esclarecer esse processo todo, que desencadeou esse processo de impeachment, que aparentemente não vai ter um final muito bom para ele, né, Datena? Não, aparentemente não, ele tomou de 69-0. Aliás, eu queria saber se ele alimenta a esperança ainda de voltar, se ele tem ainda... Não, e a justiça continua mantendo o impeachment e o afastamento. Bom, vamos ouvir. O governador, o que houve? Porque alguém chegou para o senhor e falou assim, olha, fulano está falando do senhor. O senhor perguntou, ele está falando bem? Quem é que está falando do senhor, governador? Não, entrou uma ligação aqui.
Ah, entendi. Entrou uma Entrou ligação uma aqui e ligação. caiu. Não, eu vi uma assessora dizer para o senhor, fulano está falando bem do senhor. O senhor falou assim, ele está falando bem, porque é tão difícil as pessoas falarem bem da gente hoje em dia. Eu já nem espero que alguém fale bem Não, de mim. Datena, tem O senhor ia muita terminando, gente o senhor ia falando bem da gente. Graças a Deus. eu tô me lixando se falar bem ou mal, tô nem aí. Para mim tanto faz, se falar bem ou mal, tô um monte, para dizer a verdade. Tá Pode certo. falar bem ou mal, não tô nem aí, eu não ligo para o que falem de mim, não, já há muito tempo não ligo para isso. Ô, meu, já tive um tumor no pâncreas, botei 5 stents no coração. Você acha que eu vou me preocupar com alguém que fala bem ou mal de mim, que me enche a paciência em rede social, coisa parecida? Sabe? As pessoas que falam bem eu agradeço, as que falem mal que vão para aquele lugar. Esse é o grande detalhe. Eu não estou nem aí. Eu não quero ser unanimidade. O Jesus Cristo, que era Jesus Cristo, os caras meteram na cruz. E o Nelson Rodrigues já dizia, né? O grande Nelson Rodrigues. Para quem não sabe, o Nelson Rodrigues aí no Rio de Janeiro, o jornalismo que ele fazia era policial. Nelson Rodrigues, porque na época o jornalismo policial era o mais importante que existia. Depois se inverteu tudo, veio o elitismo de nariz empinado, o cara acha que é jornalista político é gênio, que jornalista policial é jornalista popular e tal. Então não ligo muito para o que falam de mim, não. Mas, governador, o senhor ia terminando o raciocínio, mas eu ia já emendar uma pergunta que eu vou aproveitar para emendar a pergunta agora. O meio que o senhor está, deu para perceber que deve ser muito mais podre do que o senhor imaginava. O senhor tomou de 69-0 na Alerj. Cadê os puxa-sacos do senhor, os caras do partido do senhor, que até outro dia, enquanto o senhor era governador, faziam questão de estar do seu lado, de te abraçar, e aí pega e vem uma votação de 69-0. O senhor atribui isso a quê? A que eles acham que o senhor é culpado mesmo, ou porque são traíras da pior qualidade, com a maioria característica de muito político, aliás, boa parte dessa classe política de traíra pra caramba? Tem um livro recente aí que o ex-presidente Fernando Henrique acabou de lançar, e eu estava lendo, ontem eu estive aí em São Paulo, num programa aí de uma outra rádio, e falei também por 1h30, foi muito importante, e na volta no aeroporto, comprei um livro de autoria do presidente Fernando Henrique, que faz uma análise da nossa democracia. E eu leio tudo que o ex-presidente Fernando Henrique escreve. Não concordo com tudo que ele escreve, óbvio. Mas tem um aspecto importante que ele... O senhor está dando uma derivada à esquerda? O senhor está dando uma derivada à esquerda ou não? Não. Eu sempre fui... O Fernando Henrique, Fernando Henrique é um cara de centro-esquerda, bem de esquerda. Eu sempre me defini como um político de centro. Eu não sou de extrema-direita, também não sou de extrema-esquerda. Sou um político de centro. Eu acredito no social-desenvolvimentismo, né, num país como o nosso. Tem um livro importante que eu estou terminando de ler agora, que é Chutando a Escada. Que não deixa de ser uma visão de esquerda. Para dar a opinião de muito direitista, o social-desenvolvimento é mais à esquerda. Não deixa de ser uma visão... mas tem um livro interessante do professor Chow, que é da Universidade de Oxford, que fala assim, chutando a escada. Né? Os países que se desenvolveram, que pregam agora o liberalismo, se esqueceram de como eles chegaram a esse ponto de desenvolvimento econômico. Mas isso é um tema que a gente pode conversar posteriormente. Para outro papo. Mas o presidente Fernando Henrique... Sobre essa votação de 69-0, o senhor termina o negócio do Fernando Henrique, ao que o senhor atribui isso, se é próprio do ser humano mesmo abandonar as pessoas quando a maré vai contra? Não, na política, raramente você tem amigos. Né? O presidente Fernando Henrique definiu a chamada presidência de coalizão. Né? E nesse livro, ele avança para dizer que no Brasil virou a presidência de cooptação. Né? Hoje, com essa política tão fragmentada, todo deputado é eleito com uma plataforma. Você vê vereador falando em resolver problema da segurança pública, que não tem nada a ver especificamente com a vereança. Você vê deputado
estadual querendo legislar matéria federal. E você vê muitos vereadores, deputados, que querem sentar na cadeira de governador, né? Então, todo deputado lá do Brasil inteiro e do Congresso Nacional, ele traz propostas que só seriam possíveis de serem implementadas se ele sentar na cadeira de governador, né? Então, as opiniões são as mais diversas possíveis. Hoje, qualquer governante tem dificuldade de montar um bloco parlamentar de apoio, porque os governantes do Executivo são eleitos com uma ampla maioria. O presidente Bolsonaro foi eleito com 50 milhões de votos. Eu fui eleito aqui com 4.600.000 votos. Agora, na Assembleia Legislativa, você tem deputados que foram eleitos com 15 mil votos, com 20 mil votos, e que têm ideias que são diametralmente opostas às suas. Então, quando uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, um Congresso Nacional tem uma fragmentariedade, né, uma dispersão tão grande de ideias, montar uma base é praticamente impossível. Por isso, o presidente Fernando Henrique tem chamado de presidencialismo de cooptação. Então, você, para governar, para ter governabilidade, né, aprovar os projetos que são de interesse, né, do seu governo, né, você precisa acabar cooptando deputados, né, e atendendo o interesse individual de cada um, né, nem do partido, né? Você não consegue montar uma base para o partido. Então, tem deputado que tem interesse em fazer casa popular no município dele, porque ele fez essa promessa lá, né? Se o teu programa de governo não tem essa prioridade, estou dando um exemplo, né, para que você tenha o apoio desse deputado, você vai ter que modificar, né, o teu interesse para a tua política para poder atender. Então, às vezes, você não quer montar um batalhão numa região, porque não precisa. E você vai ser obrigado a colocar porque o deputado quer levar para a cidade. Então, é o chamado, né, governo de cooptação. Se você está no poder, né, se você está com a caneta, né, se você está com a caneta do orçamento, você consegue governar. Se você não tem expectativa de poder, você não governa. Quando o STJ me tirou do governo, a minha base de 40 deputados, que foi construída, né, de forma republicana nesses interesses. Eu não acho que seja criminoso você atender o interesse do deputado com orçamento, com cargos e com participação no governo, desde que quem esteja lá não esteja para roubar, né, como infelizmente acontece, como foi o caso do Edmar. Agora, é questionável. Eu acho que cargo tem que ser dado por meritocracia e não por cooptação. Se foi isso que o Fernando Henrique falou, mas, eu discordo dele. Tá, eu acho que cargo tem que ser dado por meritocracia. Tá vendo por que eu não entro na política? Porque eu tenho ideias conflitantes com o Fernando Henrique, com o senhor. Eu não distribuiria cargo porque eu acho que eu tenho que cooptar o cara para governar com ele, dividir para governar. Eu daria cargo por meritocracia. Tá vendo por que eu não gosto de política? Por causa disso que eu não gosto de política. Por essas posições aí. Só olhando as memórias do Abraham Lincoln para saber como ele conseguiu reunir o Congresso americano para poder sair daquela ele conseguiu pelo povo. Ele conseguiu pelo povo. Aquele discurso de Gettysburg, que teve muito menos palavras que a nossa entrevista, teve 256 palavras, ele honrando os mortos, que eram povo, não é? Ele conseguiu, assim sim, cooptar o povo que lutava contra a escravidão nos Estados do Sul, conseguiu criar uma federação e deu origem à maior nação do planeta. Foi com o povo, não foi cooptando político e distribuindo cargo. Não, eu vou te dizer que se aprofundar um pouquinho na biografia dele, você vai ver que ele teve que fazer muita cooptação ali, porque senão ele não conseguiria mas é claro, unir, todo político tem que governar politicamente, tal, mas ele foi muito mais pelo povo do que por outra coisa. O Lincoln nunca foi um cara que, mas aí, que gostou, nem de poder ele gostou. Não, então vamos dizer por que os caras te abandonaram. Então, veja bem, 2019 foi um ano que estava todo mundo feliz,
no meu palanque inaugurando Segurança Presente, né, inaugurando obra de hospital, inaugurando os cinemas aí que nós estamos fazendo pelo interior, né, junto com inaugurando viaduto, como a gente fez. O orçamento da saúde do Rio de Janeiro, a gente só conseguiu enfrentar essa pandemia porque eu cumpri praticamente os 12%, 11%. Aí é todo mundo lá, né? Aí é todo mundo lá. Não, é todo mundo. Então, quando o STJ me tira do poder, e, mais uma vez, eu repito tudo o que eu disse, né? Foi demasiado, 180 dias de afastamento, né? Sem uma investigação mais aprofundada, não encontraram um centavo nas minhas contas, né? Estão fazendo essa acusação aí dos contratos da minha esposa, comparando com a Adriana Anselmo, que tinha contrato de 70 milhões, né, de 80 milhões, de 100 milhões, né, com a minha esposa, uma advocacia que nem de longe corresponde a essa versão estapafúrdia de corrupção, né, algo assim inimaginável, mas é uma versão. O Ministério Público hoje trabalha com versão, né? Depois, lá na frente, pede desculpa e pede absolvição. Infelizmente, foi isso que aconteceu com as palestras do presidente Lula, né? 5 anos depois, o ex-governador Pimentel, de Minas Gerais, foi absolvido da Operação Acrônico por falta de provas. O presidente Temer, depois daquela gravação canhestra da JBS, né, daquele cara, ele teve a absolvição dele no Tribunal Regional Federal, lá da primeira região. Então, isso, o Datena, veja bem, é isso que não pode acontecer. O presidente Temer teve problemas para terminar o governo dele que ele não precisaria ter tido se não fosse essa politização do Ministério Público e das cortes como um todo, que acabam sendo influenciados. Se eu não tivesse sido afastado do meu cargo, né, porque eu tomei todas as medidas para afastar quem quer que tivesse sido envolvido, afastei todo mundo, dei transparência ao meu governo, não encontraram um centavo nas minhas contas, né, e a decisão de afastamento veio, logo depois vem a decisão do impeachment. E detalhe importante, o Ministério Público pediu a busca e apreensão na casa do vice-governador, na casa do presidente da Assembleia, e o delator, como se fosse uma espécie de Furna da Onça 2, envolveu inclusive o relator do projeto, o relator da comissão de impeachment foi delatado pelo secretário. Por que o senhor fez essa relação com o Furna da Onça? Furna da Onça foi onde mataram aquele miliciano lá? O senhor está fazendo essa alusão aqui? Não, Furna da Onça é um processo que está no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que levou à prisão de mais de 10 deputados estaduais, porque esses deputados indicavam pessoas para empresas terceirizadas, né? Mas o senhor acredita mesmo? O senhor acredita mesmo? Não, de fato, o senhor acredita mesmo que o presidente Lula tenha ganho o que ele ganhou de palestras da Odebrecht? O senhor acredita mesmo que o presidente Temer não deu motivo para ser quase empichado, passou por 3 processos de impeachment? O senhor acredita em tudo isso? Porque decisão de justiça, a decisão de justiça, você pode aceitar, mas nem tudo que é legal é justo. O senhor acredita em tudo isso mesmo, de verdade? Sim, mas o problema todo é o seguinte, cara. O problema todo da Atena é o seguinte: se amanhã você for acusado de um processo criminal, primeiro que você vai entendi. Então o senhor não pode reclamar do que estão fazendo com o senhor. Se o senhor pensa dessa forma, o senhor não pode reclamar do que estão fazendo com o senhor. Eu não sei. Porque, não de repente... Como devo reclamar. Claro, e vai continuar reclamando. Porque o senhor está dando uma entrevista em que o senhor se coloca como inocente. Eu concordo com o senhor na presunção da inocência, mas uma pergunta que é capital e para a gente encerrar nossa entrevista, porque o programa estourou e foi muito boa a entrevista.
Eu sempre gosto de entrevistar gente que não foge das perguntas, gente que tem capacidade para responder. Mas o senhor acredita mesmo que vai voltar ao governo do estado do Rio de Janeiro? Ou esse ataque todo que o senhor diz receber, principalmente por parte do presidente Jair Bolsonaro, no instamento burocrático de Brasília, usando os seus braços do Rio de Janeiro, o senhor, como político, pode ter considerado a sua carreira encerrada? O que é que o senhor pensa de verdade? Bom, me permita primeiro dizer o seguinte: processos midiáticos, investigações rasas que levam a denúncias, como o que aconteceu com o ex-governador Pimentel, com o presidente Michel Temer, e essa do Lula, são exemplos péssimos para a história do processo penal. O processo penal tem que ser sigiloso e o mais rápido possível, para que não haja uma exposição que venha a prejudicar aquele que hoje tem um poder, o exercício de um mandato. Né? O presidente Collor, né, foi empichado, sofreu o que sofreu, e em 2014, décadas depois, ele foi absolvido. Então, essas são aquilo que o Francesco Canelucci, que é um professor italiano, tem um livro que eu dou para os meus alunos no primeiro dia de aula, As Misérias do Processo Penal. É você transformar o processo num circo e o réu, ele fica numa situação de apedrejamento, na história da Bíblia, né? Quem não tiver pecados, que atira a primeira pedra. Os mais velhos é que saem primeiro. Então, o que o processo penal não pode fazer é permitir linchamento moral, interferência no poder e, depois, lá na frente, não se consegue mais devolver o que se perdeu. Então, essa é uma crítica contundente que eu faço, vou continuar fazendo. Não sou contra a investigação, mas tem que parar com a investigação midiática e tem que acabar com essa interferência política que o Ministério Público vem sofrendo. O Ministério Público precisa ser repaginado e o Poder Judiciário voltar a ser os seus juízes mais introspectivos e falar menos com a imprensa. Esse é o ponto. Agora, respeito à imprensa, a imprensa tem que divulgar mesmo. Acho que todo documento que chega na imprensa tem que ser apresentado. Agora, não poderia ter sido vazado. Essa é uma outra história. Eu quero dizer para você, Datena, o seguinte: a minha vida sempre foi feita de desafios. Né? Eu tenho 52 anos de idade, né? Sou um homem de fé, sou cristão, tenho convicção de que quando eu deixei a magistratura, eu poderia estar lá, juiz federal, ganhando esse salário maravilhoso que o magistrado ganha, embora muitos reclamem, mas dá para todo mundo passear na Europa quando quer. É um salário que é extremamente digno para o magistrado. Eu poderia estar lá, mas eu tomei uma decisão da minha vida. Eu tomei a decisão de, como cidadão, de ir para a política e ajudar a mudar a história do Estado do Rio de Janeiro e a história do Brasil. E eu confio que outras pessoas também estão fazendo isso. Há muitos movimentos cívicos que estão, aí no bom sentido, cooptando jovens para se dedicar à política. Nós precisamos disso. Nós precisamos formar uma juventude política. Nos Estados Unidos, isso é muito comum. As famílias prepararem os seus jovens, um ou outro, para que eles tenham uma atividade política. E no Brasil, nós precisamos disso. Precisamos da reforma política para ter o voto distrital. O voto distrital vai ser muito importante. E eu não acredito mais, Datena, no presidencialismo no Brasil. O Brasil precisa de um modelo de gestão como a Alemanha é hoje, porque nós precisamos de um tempo maior de poder para que se possa organizar o nosso país. Então, hoje, eu acredito que o parlamentarismo é uma solução para o Brasil. A chanceler Angela Merkel está desde 2005 no poder, e veja que a Alemanha hoje, aquilo que segura o mercado comum europeu, a zona do euro hoje, a Alemanha, apesar de ter passado por todos os problemas que passou,
com o parlamentarismo, assim como o Japão tem o parlamentarismo, a Inglaterra tem o parlamentarismo. O Brasil precisa, né, acabar com esse presidencialismo de cooptação, presidencialismo de coesão. Elege um presidente que é o representante da nação para falar pelo Brasil, fora do Brasil. Alguém que tenha a envergadura, né, para poder se relacionar e ser um líder na América Latina. E precisa de um gestor, aquele que vai se interagir com o parlamento para que possa fazer as reformas necessárias e fazer, principalmente, Datena, né, num período de tempo maior do que 4 anos. Né? Nós precisamos ter estabilidade no poder. E essa instabilidade de governos populistas, né, que querem comprar o voto, né, que o Bolsonaro tanto questionou do governo Lula, ele quer fazer o mesmo e quer deixar para 2022 o Renda Mais Brasil. Então, isso é um desastre para o Brasil. Né? A América Latina está empobrecendo pelo modelo de governo. O CEPAL divulgou agora uma informação dramática de empobrecimento da América Latina e o Brasil está puxando, junto com a Venezuela, esse trem. Então, a minha vida política ela está apenas começando. Eu aprendi com Winston Churchill, desistir jamais. Né? O pessoal faz piada aí às vezes, né? Porque eu fumo charuto e porque eu tomo uísque. Pago com o meu dinheiro, tá? Com salário, com o meu dinheiro, eu compro o meu charuto e o meu uísque. E eu faço isso em homenagem àqueles que lutaram pela liberdade. Né? Churchill me inspira. Churchill lutou pela liberdade. Martin Luther King lutou pela liberdade. Abraham Lincoln lutou pela liberdade. Rui Barbosa lutou por um país livre, contra a escravidão. Né? Então, esses exemplos, eu costumo dizer que são os meus heróis. E eles não morreram de overdose. Então, o Brasil precisa de homens e mulheres que estejam dispostos, mesmo diante, né, de tudo isso que nós estamos passando. Eu tenho certeza, Datena, que eu não sei se eu vou convencer você, mas eu quero ver você, né, na política, assim como Luciano Huck. Eu quero que ele, da mesma forma como ele está falando, ele venha para a política, porque nós precisamos mudar a nossa história. A nossa Constituição precisa de ajustes. E nós temos que ter a sensibilidade de que este modelo republicano que o Brasil adotou em 1889 não deu certo. Né? Nós tivemos muita instabilidade, tivemos revolução em 30, tivemos revolução em 64 e estamos em vias de entrar numa autocracia, com um governo populista que, para se manter no poder, né, e pelas razões que aí só ele mesmo pode dizer, nós estamos entrando num modelo autocrático de cooptação das instituições e o Brasil perdendo capitais. Nós não conseguimos mais lançar título no mercado de 10 anos. Você só está conseguindo lançar por 2 anos e meio a juros de 4%. Né? Então, Datena, quero dizer para você o seguinte, eu vou me defender no Tribunal Misto. Eu não, como advogado, a gente costuma ter um jargão de dizer que nós somos obrigação de meio, nós não somos obrigação de fim. Nós temos que prometer que vai fazer uma boa defesa para o cliente. Então, os meus advogados estão trabalhando bem. Agora, eu confio no julgamento justo, na minha inocência. Não sou ladrão, não roubei milhões, não sou corrupto, eu sou idealista. Assim como você, eu estou aqui para mudar a história do Rio de Janeiro, mudar a história do Brasil. Há muitas máfias agindo, mas nós temos que ter a coragem, assim como Abraham Lincoln teve a coragem de enfrentar uma guerra entre irmãos, e o discurso de Gettysburg muito bem demonstra o sentimento dele naquele momento. Nós temos que ser inspirados nesses ideais. Então, a minha história na política está apenas começando. E me convide para outra entrevista, que eu já vi o pessoal aí que está por trás aí do seu comentarista. Já acabou o programa, foi 2 horas. De campanha. Mas já acabou o programa, foi 2 horas. De campanha. Eu quero chamar o pessoal para conhecer essa história mais de perto, para ver se no meio de uma guerra, né, no meio da pandemia, né, tomar decisões com celeridade, você não está longe de cometer erros e de ser enganado. Só para responder essa última pergunta, pergunta,
O senhor foi enganado pelo Iabas, é isso? O Iabas enganou o senhor? O Datena, o Iabas tinha construído aí em São Paulo os estádios de campanha. E eu liguei para o Dória, parabenizei ele pelos estádios de campanha. Falei, olha, deu certo aí. Quer dizer que foi o Dória que te deu a ideia de você... Quer dizer que foi o Dória que deu a ideia para o senhor criar os hospitais de campanha e o senhor levou um tombo. Que o cara ia cobrar 800 milhões e entregar 7 hospitais e entregou 1,5. Porque o outro quase não funcionou e o outro estava pela metade. Foi o Dória que te... Isso aí... Eu não sabia. Quer dizer que foi o Dória que te aconselhou os hospitais? Não foi o Dória só que queria me aconselhou. saber. Ele montou os hospitais de campanha. Não. Ele montou os hospitais de campanha em São Paulo, né? E foi uma droga aqui também. Gerar... Leito que não foi usado, mas veja bem. Goteira, tudo isso. funcionando mal. Datena, foi um péssimo conselho do Dória para o senhor. Só quem viveu a história... Olha só, se você citou Galípoli, né? Só quem viveu a história de Galípoli pode avaliar, né, o que o Churchill passou naquele momento. Só quem viveu a história, né, da Guerra da Secessão, onde morreram quase 1 milhão de compatriotas, pode sentir, pode imaginar o que o Abraham Lincoln pensava no momento daquele discurso de Gettysburg. Então, veja mais bem, mais importante que qualquer julgamento para uma alma que passe por esse planeta é o julgamento da história. Esse é o mais importante. É isso. E nós por estamos esse aqui para ninguém enfrentar. passa. Tá bom. Estamos aqui para enfrentar. Eu agradeço a oportunidade. Agora, cuidado aí com os engenheiros de obra pronta, viu? Eu falei isso para alguns deputados aqui da Leste. Vocês são engenheiros de obra pronta. Depois que o leite está derramado, aí, não podia ser assim, assado, etc. Agora, quem está no meio da guerra, vendo a bomba cair, aí, meu amigo, só aquele que está vivendo aquele momento é que pode dizer o que estava passando. Mas muito obrigado. Governador, obrigado ao senhor. Que eu tenho que interromper, que acabou o programa aqui, já faz 1h30 já que acabou. Vamos mandar embora daqui. Deixa o pessoal perguntar você também empichado aí. Aqui. Tá bom. Senão você empichado aqui também. Tá por Os trás caras estão querendo me empichar. Governador, um abraço grande. Foi um prazer falar com o senhor. Com Deus. Olha, a minha história na política está apenas começando. Tá bom, governador. Abraço grande. Bom,